Na pandemia, a indústria de alimentos viu produção e também vendas crescerem, sobretudo pelo consumo doméstico. E um termômetro desse desempenho é a líder nacional em massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco. Segundo o balanço da empresa, no segundo trimestre deste ano, a receita líquida cresceu 22% e o lucro mais de 50%. Para conversar conosco sobre M. Dias Branco e sobre o mercado de alimentos no Brasil hoje, eu recebo no programa do Anuário, nesta edição, o vice-presidente de M. Dias Branco, da área de controladoria, Gustavo Teodósio. A gente conversa sobre esse momento do setor e o que significa esse momento da pandemia para M. Dias Branco. O programa do Anuário do Ceará já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV, está em podcast, está também no nosso site, anuariodoceará.com.br. Lá você assiste a todos os programas que nós fizemos nessa série, você também vê todos os conteúdos do Anuário. E você também pode acessar esses conteúdos na versão impressa, uma edição de luxo de 680 páginas. Conteúdos, por exemplo, sobre a política, o judiciário, sobre a economia do Ceará, sobre, enfim, assuntos que mostrem o que é o Ceará e quais são as perspectivas dessa economia do nosso estado. E para conversar sobre perspectivas, a gente conversa com o vice-presidente de uma das principais empresas do país e que tem sede aqui no Ceará, M. Dias Branco, Gustavo Teodósio, vice-presidente de Controladoria e também de Investimentos. Gustavo, um prazer receber você. Prazer, Josélio, enfim, é muito bom estar aqui com vocês e poder ajudar aí dando essa contribuição do que a gente acha em relação ao Brasil, ao mundo, enfim, esse momento que a gente está vivendo, bem desafiador, né? Legal, Gustavo. E você que está há não muito tempo na empresa, quer dizer, você é pernambucano, mas que já está naturalmente totalmente envolvido com o M. Dias Branco, já está lá há algum tempo, né? Já está na empresa há algum tempo. Minha primeira pergunta para você, Gustavo, é com relação a esse momento. Eu citei aqui 2 números do balanço do segundo trimestre, números bastante positivos, e eu pergunto para você o que é que significa esse momento do pós-pandemia para a indústria. A pandemia não acabou, né? Porque, na verdade, esses números são da pandemia. Como é que vocês leem o pós-pandemia? Assim, a M. Dias está surfando algumas ondas, mas ela também, esse crescimento que você mencionou, né, de 20% na receita, mais de 50% no lucro líquido, ele tem a ver um pouco com a pandemia, mas também tem a ver com um plano robusto que a gente fez de crescimento no mercado brasileiro e no mercado internacional. Esse crescimento ele começa muito pela expansão no sul e sudeste, né? Então, realmente tem uma perspectiva grande aí olhando para frente. O que nos deixa um pouco mais desafiados é que o fruto dessa pandemia, o que a gente vê pela frente, pelo menos não no mercado brasileiro, mas no mercado global de certa forma, é a recessão econômica, né? Você está vendo em todos os países as projeções de PIB não são das melhores. Então, Brasil caindo acima de 5%, o mundo de forma geral. Então, isso é um sinal amarelo que a gente tem monitorado muito de perto. A gente tem pensado bastante o que nós podemos fazer, o que a companhia pode fazer para minimizar o impacto desse bolso menor do consumidor. Mas, mais uma vez, como o nosso crescimento está muito pautado num plano estratégico que está sendo super bem executado, nós entendemos que a companhia está pronta para um crescimento com ou sem pandemia, com ou sem recessão econômica. É claro que tomando os devidos cuidados e sem subestimar esse momento que o mundo vive, né? Nem só o Brasil. Parece que a indústria brasileira ela é muito mais preparada para enfrentar a crise, porque ao longo dos anos não foram poucas. A gente vive uma espécie de tobogã, né? E uma onda. Eu lembro que em uma crise não muito antiga, houve ações por parte da indústria de alimentos com tamanho de embalagem, por exemplo. Então, já que nós tínhamos uma população com menor poder de compra, a indústria de alimentos vai lá e vende um biscoito de tamanho menor, uma embalagem menor. Esse tipo de ação, esse tipo de reposicionamento, por vezes, certamente é uma prática que a indústria de alimentos parece ser muito mais hábil, né, Gustavo, para tocar adiante. Você concorda que a indústria de alimentos é mais hábil para isso? Eu concordo, eu acho que talvez pela conexão com o consumidor, né, Josélio, a indústria de alimentos, ela está ali muito próxima, né, ela está na mesa do consumidor, está na casa do consumidor o tempo inteiro. Então, eu acho que essa relação ela não tem como não ser tão próxima.
tendo em vista que a companhia tem esse sentimento, né, o feedback do consumidor é quase que imediato, ela acaba tendo que se movimentar de forma mais ágil do que outros produtos, que demoram mais tempo a chegar na casa do consumidor. Então, eu acho que sim, a empresa de alimentos ela é empurrada para ser mais ágil em função dessa proximidade, né? E concordo também, realmente, o brasileiro é um povo, acho que é super criativo, é trabalhador, ele passou por vários momentos, principalmente o povo aqui nordestino, você pega o estado do Ceará, não é fácil empreender, né? Não é fácil transformar pequenas empresas aqui em grandes empresas brasileiras ou globais. Então, eu acho que é um povo que entrega resultados mesmo diante das dificuldades. Então, acho que tem esse perfil, sim. Empresa de alimento, acho que por conta dessa proximidade, ele tem essa sensibilidade, ele sente mais, a empresa sente mais rápido essa demanda que vem do mercado consumidor, né? E aí tem que dar os passos de forma mais ágeis. Gustavo, quem exporta, e eu estou falando do melão ao automóvel, quem exporta adora quando o dólar sobe, porque você tem um ganho naturalmente nessa divisa. Mas quem, como vocês, vivem de produzir alimento e, portanto, importar muito trigo, vocês têm um impacto pesado aí nessa conta final. Como é que esse peso cambial dialoga com esse momento que já é difícil no âmbito interno? Assim, dialoga diretamente, né? Se você pegar o nosso balanço, ele tem um crescimento de volume importante, inclusive de preço também. A gente tem entregue um lucro líquido, um EBITDA muito maior do que anos anteriores. Quando você olha para a margem, ela se comprometeu um pouquinho, muito em função do que você falou, né? Não é nem só o trigo, a gente fala muito de trigo, porque é o maior, mas a companhia também é compradora de outros commodities, assim como o açúcar, né? Os óleos também, óleo de palma, que também é importado, é uma commodity negociada no mercado internacional, sofre também influência do câmbio. Agora, a gente costuma dizer, Josélio, que essas coisas a gente tem que acompanhar de perto, tem que criar alternativas, mas coisas que a gente não controla, coisas que não controlamos, a gente não deve se preocupar muito, né? Tem que fazer o dever de casa, mas olhar da porteira para dentro. O que eu posso fazer diferente para minimizar ou neutralizar esses impactos? Então, sendo mais objetivo, quando a gente vê um impacto cambial desse tipo, em função da volatilidade, não só global, em função de pandemia, mas também do Brasil, nessa confusão toda de reforma que entra no Congresso, regime de urgência, não é mais de urgência, uma discussão entre o ministro Paulo Guedes e o Rodrigo Maia, enfim. Todo esse cenário político acaba também atrapalhando um pouco a questão do câmbio, muita volatilidade. Então, a gente tem algumas ferramentas. Então, uma das coisas que a gente fez esse ano foi lançar, implementar a política de hedge, que ela dá uma certa proteção, minimizando um pouco essas oscilações da moeda. Não dá para a gente ficar também reclamando do câmbio e o aumento dos custos, tem que fazer algo para neutralizar. Então, lançamos um programa grande de produtividade também no início de dezembro, com implementação a partir de fevereiro, né? Teve uma fase de diagnóstico, para tentar apertar o cinto, assim, o que a gente pode fazer que está sobre o nosso domínio, no sentido de sermos mais eficientes, para tentar minimizar um pouco esses efeitos, porque não dá, economia global, economia doméstica, câmbio, preço de commodity, nós gostaríamos muito, mas nós não controlamos. Isso é uma coisa que está no nosso DNA, não dá para ficar sentado na cadeira reclamando, chorando, esperando a situação mudar, a gente tem que agir com as ferramentas que estão nas nossas mãos, né? Nessa hora de crise, Gustavo, os produtos que não têm maior valor agregado, os produtos mais populares, eles tendem a ganhar mais importância no mix de M. Dias Branco? Sim, eu acho que essa a gente chama no mercado de trade down, né? Troca para baixo. E a M. Dias eu acho que tem essa vantagem também, porque como ela tem 19 marcas, né, atua enfim, são 15 plantas espalhadas no Brasil inteiro, e você vai desde marcas mais premiums, né, como marcas menos premiums, então ela tem a capacidade de competir nesse mercado em vários tiers de preço, né, e aí atingir diversos consumidores. Então, se tem uma troca de uma marca mais premium para uma marca menos premium, a M. Dias vai poder suportar esse consumidor. Eventualmente, numa mudança de cenário,
um crescimento econômico, onde tem o inverso, né? A troca da marca menos prima para mais prima, a M Dias também tem com essas 19 marcas. Então, sim, é um movimento que a gente tem acompanhado, né? Ainda não tão forte, mas tem um crescimento não só de marcas, como de produtos menos premiums. Tá. E a gente tem surfado essa onda pela capacidade, pelo portfólio extenso que a companhia tem. Gustavo, a propósito, você falou 19 marcas, né? M Dias tem uma marca nacional ou vocês se ressentem de não ter essa marca nacional ainda? Piraquê seria uma aposta, por exemplo? A gente tem um plano, a ideia é ter 4 marcas nacionais e tentar divulgar mais esse guarda-chuva. Eu lembro, José, quando eu entrei aqui, quando estava negociando com a M Dias, eu dei algumas buscas, né? A primeira coisa que você faz quando você quer entender alguma coisa é buscar no Google. E eu via muita notícia da M Dias, principalmente eu estava morando em São Paulo há quase 20 anos, e todas as notícias do Sul apontavam para a M Dias como se fosse a dona da marca Adria, ou seja, a marca M Dias dizia muito pouco, pelo menos no Sul e Sudeste, que é exatamente o mercado que a gente está expandindo esse ano. Então, tem um trabalho primeiro para fazer em relação ao que é esse guarda-chuva M Dias, né? O que é essa empresa, o que ela traz de qualidade, de tradição, de valor, de história. Isso é um ponto que a gente vai trabalhar a partir desse segundo semestre. E também a gente decidiu que vamos ter 4 marcas nacionais que vão suportar esse crescimento, somente expandindo ali para o Sul e Sudeste. Acontece... Tá, desculpa, pode concluir, Gustavo. Só para te falar, quais são essas marcas? A gente está falando de... Sim. Piraquê com os biscoitos, né? A marca Adria com as massas, aí você tem Vitarella entrando com massas e biscoito como uma marca no Nordeste, uma marca premium, no Sul e Sudeste como uma marca ali abaixo da marca Adria quando você fala de massa e abaixo da Piraquê quando você fala de biscoito. E mais a marca Fortaleza. Então, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, sim, nós temos a pretensão não só de ter marcas nacionais, como divulgar um pouco mais as fortalezas do guarda-chuva M Dias. Até porque vocês brigam com multinacionais que têm na marca da Multi um ativo, né? As Nestlé da vida, as grandes corporações mundiais trabalham produtos e a marca do guarda-chuva, né? Isso é uma discussão grande, viu, José? Eu imagino. É uma grande discussão, né? Quando você tem uma marca só, você elimina... Assim, é mais fácil de gerenciar, você gasta menos dinheiro, inclusive, com marketing, propaganda, publicidade, porque é só uma marca que você tem que disseminar na cabeça do consumidor. Por outro lado, você não consegue fazer algumas ações cirúrgicas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Tá. O gaúcho, por exemplo, é um povo super bairrista. Ele valoriza as marcas regionais. Na hora a decisão de compra dele está muito ligada a isso, as empresas que estão fazendo parte ali daquele mundo dele. Então, quando você vai para o Rio Grande do Sul e a M Dias tem uma marca líder lá, que é a marca Isabela, a gente acaba tendo algumas vantagens competitivas, né? A marca Fortaleza, não preciso te falar, aqui no Fortaleza, aqui no Ceará, é uma marca líder disparada, desbancando, inclusive, grandes multinacionais. Então, por um lado, você realmente tem muito mais trabalho de disseminar as marcas na cabeça do consumidor, você acaba gastando mais, porque são 19 estratégias de marketing que você tem para gerenciar. Por outro lado, eu acho que você acaba criando uma relação mais íntima com o consumidor, porque você fala para cada um desses consumidores de forma mais regional, mais próxima, que uma grande marca não pode fazer. Não é uma discussão difícil que está no meu dia. Eu imagino que uma marca como Fortaleza, você me responde, em Pernambuco ela seja menos forte que Vitarella, eu estou certo? Totalmente certa. A relação é bem diferente, né? Fortaleza aqui é uma líder, a relevância dela em Pernambuco é muito pequena em relação a que ela tem aqui no Ceará. Porque Vitarella nasceu lá, né? Tem esse detalhe pernambucano, você é pernambucano sabe disso. É natural, né? Tem uma beleza nisso, né? Tem uma beleza nisso. Assim, é o que eu te falei, né? É uma fortaleza, porque a gente acha que todo mundo que entra na companhia fala assim, nossa, mas 19 marcas, que loucura. Quando você começa a mergulhar um pouco, entender essa relação com o consumidor, olhando para as regiões, quando você visita, eu fui lá em Bento Gonçalves, não tem nossa planta, você começa a conversar com o povo de lá, a mesma coisa em Recife, né? Tá. Eu vejo isso, minha família, minha mãe, meus irmãos moram lá. É
é um carinho que é mais difícil você ter quando você usa uma estratégia única para um país como o Brasil, gigantesco, né? Então, é isso, acho que essa é a diferença. Tá. Gustavo, Mas como tudo na vida, desculpa, Imagina. concluir, e eu costumo dizer que em gestão não tem mágica, né? E também não tem certo e errado. Tem estratégia que serve para o Juscelio, tem estratégia que vai servir para o Gustavo, não quer dizer que uma ou outra esteja certo ou errado. Então, são escolhas que a gente tem que fazer ao longo da caminhada. Claro. Mudando um pouquinho de assunto, saindo da ponta, indo para o seu trabalho como homem também dos investimentos, a controladoria, a gente vê um boom de IPOs pelo Brasil e o Nordeste nisso aparece como uma janela. A gente está falando de Pague Menos aqui do Ceará, Mateus do Maranhão, Moura do B lá de Recife recentemente, Aeres aqui do PECEM se mobilizando, enfim, tem uma mobilização por abertura de capital em bolsa, muito em função da perda de rentabilidade da Selic baixa, etc. e tal. Vocês já são um case, acho que 2008, me corrija, vocês estão na bolsa desde 2008. O que significa para vocês... 2006, perdão. O que significa para a M. Dias navegar na Bolsa nesses dias atuais e como é que vocês leem essas movimentações do mercado de capitais? Eu vejo como uma coisa positiva, né? Quanto mais opção de investimento o brasileiro tiver, melhor. Eu acho que eu digo isso, a gente tem que criar esses caminhos, né? Pavimentar esses caminhos para o que no futuro a gente vê qual é a melhor alternativa, mas o ruim é você não ter alternativa. Então, eu vejo isso como uma coisa muito positiva no nosso caso. Só te dando um exemplo do que a gente pensa, né? Por exemplo, a gente está no mercado de capitais desde 2006, a gente tem relação muito forte com quase todos os bancos brasileiros e internacionais, mas não estamos, por exemplo, no mercado de debt, que a gente chama de dívida, né? Que são os famosos CRAs, CRIs, debêntures, seja elas incentivadas ou não. Então, a gente precisa também pavimentar esse caminho. O que eu quero dizer no final é que tanto os investidores precisam ter, quanto mais melhores opções de investimento, como as empresas também precisam ter as mais variadas fontes de captação de recursos, né, para a companhia. Então, esse é um lado positivo. O outro lado é que uma abertura de capital ajuda muito na organização societária da companhia, né, e ajuda a transformar a companhia em companhias maiores, mais organizadas, mais profissionalizadas. Eu acho que traz por ter uma cobrança grande dos investidores, força a companhia a ser cada vez melhor. Então, eu acho que é positivo, o nosso mercado cresce, desenvolve, para a região é bom, para o país é bom, para o Brasil é bom, as pessoas físicas também é bom, porque... Mexe com a governança da empresa também, né? Governança, muda completamente a cara da companhia, sem dúvida, porque o mercado de capitais é muito exigente, você fica em evidência total, não dá para você... os erros são claramente vistos pelo mercado, você tem que estar o tempo inteiro tomando conta. Gustavo, em função do que você está falando, de clareza, de exposição, de você não tem o que esconder, né? No mercado de capitais você tem que ser muito claro. E a gente está vivendo uma época em que os fundos estão muito atentos ao meio ambiente, você tem indicadores de ESG, ou seja, essa empresa é efetivamente responsável do ponto de vista ambiental, social, na própria governança dela. Como é que M. Dias Branco trabalha, qual é a política em relação aos parâmetros de ESG de M. Dias Branco, no momento em que o mercado está mais exigente com relação a isso? Então, a gente tem, eu diria que isso tem sido um dos nossos focos. Você pega o nosso relatório anual, deve ter aí no mínimo 40 páginas dedicadas a ESG. A nossa parte de governança, eu diria que está bem robusta, acho que em linha com as principais empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras, environment e security também, a parte de segurança, meio ambiente, a gente tem acompanhado, a gente divulga todo o trimestre, a questão da utilização da água, resíduos sólidos, ou seja, é uma coisa que é um caminho sem volta. A M. Dias, em função do estágio que ela está de ESG, eu acho que ela tem condições, inclusive, mais na frente de pensar em emissões voltadas para o green, né, os green bonds, e são títulos comprados por investidores que têm essa preocupação com
com essa questão do ESG. Você arriscaria um prazo como meta para isso? Não arriscaria e nem posso, porque é só muito mais um desejo e diria que estamos dando uma atenção especial para que no momento certo a gente tenha a opção de emitir um green bond ou não, mas eu nem posso em função das regras da CVM. Então deixar bem claro que eu não estou falando que nós vamos emitir, falando que é uma tendência, tá. E a M Dias não pode ficar fora dessa tendência e tem trabalhado arduamente para manter todos esses parâmetros aí dentro dos parâmetros internacionais, porque é um caminho sem volta e a gente tem muito zelo por essa companhia, a gente acha que isso é uma fortaleza. A M Dias cresce mais no orgânico ou com fusão e aquisição nesse horizonte de curto prazo? Eu acho que estamos na fase, pelo menos no curto prazo, no médio, de crescimento orgânico. O nosso plano de expansão do Sul e Sudeste ele é muito robusto. A execução dele, a gente montou toda uma estrutura para que não seja um plano de papel, né, seja um plano de muito trabalho. A gente costuma dizer que nós gostamos muito de Excel e gostamos muito pouco de PowerPoint. Ou seja, nós somos uma empresa simples, está no nosso valor simplicidade, mas também está escrito a palavra superação. Então, mais do que desenhar um plano estratégico, a gente tem desenhado um plano de execução muito robusto. Então, a gente começou dividindo o Brasil em dois, área de ataque, área de defesa, estrutura. Talvez seja a primeira empresa brasileira, talvez global, que tenha estruturado sua área comercial, marketing, dessa maneira. Todo o go-to-market que você vê, geralmente são estruturas matriciais, né, de canal por região, enfim. Eu nunca tinha visto uma companhia se desenhar nesse modelo. E a cabeça inteira, esse modelo é desdobrado até lá o pessoal do contas a receber, do crédito, todo mundo pensando em ataque e defesa. A área comercial foi contratada assim, todo o nosso sistema de informação, passamos a montar uma área de revenue management super robusta também para ir no detalhe desse negócio, e já está surtindo efeito. Então, tem um crescimento orgânico muito ancorado na aquisição da Piraquê, mais nessas campanhas que eu te falei de marcas nacionais. A gente quer transformar essa empresa da mesma forma que ela é forte no Nordeste. A gente tem a convicção que ela pode ser uma empresa tão forte no Sul e Sudeste como ela é no Nordeste. E a discrepância não é muito grande. Você vê que você tem aqui 60% no Norte e Nordeste, de modo geral, algumas capitais e estados chegando a 90% de participação, de share. Quando você vai para o Sul, nós temos ainda algo próximo de 20%, 25%. Então, tem um mar de oportunidade, é uma avenida grande de crescimento. Isso não quer dizer, Josélio, que a gente também não tenha planos de crescimento inorgânico via os M&As, tá? Mas acho que diria que no médio e curto prazo é crescimento orgânico, tem muitas oportunidades. Tá. Gustavo, você está há quanto tempo na companhia? Estou há 7 meses. 7 meses. Desses 7 meses, uma boa parte foi com pandemia, com mudança de hábito, né, com home office, enfim. É cruel, né, ter que viver isso em plena adaptação. Você se considera plenamente adaptado? Em que medida essa pandemia afetou o seu cotidiano? E o que é que sai de experiência dessa pandemia? O que é que tem saído e que você acha que não muda mais na empresa, seja no trabalho remoto, seja em processos? O que é que vocês aprenderam? Primeiro é que você tem que ter um time super unido e coeso. O mundo ele muda constantemente, Brasil e mundo, então a gente precisa ter na cabeça que a gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro, o tempo todo. O que nos trouxe até aqui não vai garantir o nosso futuro. Essa é a primeira coisa que a gente tem discutido bastante lá. E acho que agilidade é a palavra de ordem, né? Realmente foi muito desafiador. Acho que ninguém imaginava no Brasil. Aconteceu até um ponto engraçado. A gente teve uma reunião semana passada de revisão dos números e veio o diretor de marketing, o Fábio, que também entrou na empresa no meio da pandemia, um pouco antes. E a impressão que eu tinha, como eu falo com o Fábio quase todo dia, é que nós já nos conhecíamos, inclusive fisicamente. Quando eu encontrei ele na reunião, falei com ele normal, depois de quase meia hora, eu falei, Fábio, vem cá, só tira uma dúvida. A gente já tinha se contado pessoalmente alguma vez? Ele falou, não, está a primeira vez. Quer dizer, é engraçado essas coisas, sim, né? Porque passou a ser normal
esse tipo de contato que a gente está tendo hoje via as webcams da vida. Então, eu acho que o principal legado é agilidade, união, porque no momento como esse a gente precisa ter essa união, time unido é fundamental, porque no final o que vai fazer diferença são as pessoas, né? Por mais que você tenha que ter tecnologia aí no meio, essa implementação dessas vídeos de forma bem rápida em todo mundo, mas no final quem está tocando tudo isso são as pessoas. Então, acho que o principal é ter o time unido, com os mesmos valores, né, com o mesmo senso de urgência, senso de dono, e completamente alinhados. Aí a gente vai conseguir passar por essa e qualquer outra crise que venha surgir. Esses meus 7 meses, eu diria que parecem 10 anos, porque a crise geralmente aproxima o time, né, porque os desafios são tão grandes e todo mundo se coloca ali à disposição, doa sangue. A gente ficou em vários momentos trabalhando quase 20 horas por dia. Nós criamos comitês de crise, eram 5, que se reuniam todos os dias, de domingo a domingo. Então, isso aproximou as pessoas e a minha entrada, apesar de pouco tempo, realmente parece que aconteceu há muito tempo atrás. Eu já me sinto completamente integrado à família M. Dias. O fato do comando da empresa ser em Fortaleza era um problema, é ainda um problema? Em que medida o trabalho remoto nivelou e tanto faz, menos ainda, se for o caso, estar aqui, hoje ter a sede em São Paulo? Assim, eu acho que a diferença é pouco, porque como nós somos uma empresa já nacional, Juscelio, você eventualmente tem que viajar muito para conhecer os mercados, né? Essa questão de sede, o jogo está muito na rua, né? A briga está lá, não está na sede. A sede é um lugar que você se encontra eventualmente, mas a briga não está na sede. Então, onde ela esteja, eu acho que se tiver, mais uma vez, um time com a comunicação boa, unido, ela não faz muita diferença. Tá. O que a gente tem tentado fazer agora, mesmo estando em Fortaleza, é dar mais visibilidade para os nossos stakeholders, né? Então, tem muita coisa bonita dentro da M. Dias, né? Você tem muita história aqui dentro, muito valor que merece ser divulgado, e eu acho que a gente precisa fazer isso com mais foco. Então, eu tenho trazido muitos presidentes de banco, grandes consultorias brasileiras, investidores, tem feito rounds com investidores para que eles conheçam o que é essa companhia, vai lá, visita a fábrica, conhece o nosso museu, porque eu acho que tem muita gente entrando nesse mundo do mercado de capitais olhando para o curto prazo. Isso é ruim, né? Muita volatilidade. Você está dizendo o seguinte, vocês têm um ativo que é histórico, tem a figura do seu Ivens, é muito viva ainda, isso tudo é um ativo que M. Dias valoriza num mundo que aparentemente é todo virtual do mercado de capitais, é um pouco isso, né? Valores. É isso, e eu acho que a gente precisa mostrar mais, porque essa riqueza, inclusive estando aqui, dá essa sensação de solidez, né, de longo prazo. Legal. Que poucas empresas têm. Tem muita gente que está entrando nesse mundo ali, indo na onda, né, ali de alguns bancos. Entendi, a claro. Gente tem uma história longa. Tá. E essa história longa, eu diria que está só, assim, já teve um começo, já tem um legado gigantesco, mas a gente tem a convicção, sério, a gente pode transformar essa companhia numa companhia ainda maior e ainda melhor, porque não adianta vender mais só, né? Tem que vender mais e vender melhor, com rentabilidade, no lugar certo, com a pessoa certa. Legal. Gustavo, adoraria poder conversar mais tempo, quando a entrevista rende a gente quer mais meia hora, mas nosso tempo acabou e eu agradeço a sua participação. Boa sorte então. E chegamos ao final do programa de hoje do Anuário do Ceará 2020-2021. Programa de hoje e também da série de 22 programas, 22 conversas com gente que faz parte do Anuário. Judiciário, Legislativo, Executivo, grandes empresas, gente que tem assunto, que está no Anuário e que ajuda você a pensar o Ceará. O programa pode ser revisto, como todo o conteúdo do Anuário, no nosso site, anuariodoceará.com.br. E o Anuário está completo na sua edição impressa luxuosa de 680 páginas em bancas e livrarias. Muito obrigado a todos. Tchau.